Bom dia, pessoal. Então, como mencionado anteriormente, né, vou fazer esses vídeos aí para explicar para vocês por que que a gente investe nas empresas que nós investimos. Comecei com Natura, agora falar um pouco aqui do Assaí. Assaí que hoje, no relatório que eu mandei para vocês semana passada, vocês conseguem ver a nossa carteira. A nossa carteira no fechamento de março. Então aqui, ó, dá para ver que a rede está meio lenta hoje, mas o Assaí, ele hoje responde aí por cerca de 7,5 da nossa carteira. Então é uma posição expressiva, né? E então mais um motivo para a gente prestar atenção no que a empresa está fazendo e falar sobre essa empresa. Então, vou voltar aqui. Esse é o relatório do quarto trimestre do ano passado. Então, vamos dar uma olhada aqui no que foi apresentado pela empresa. E depois eu vou mostrar também o valuation que eu fiz dessa empresa. E a gente vai tirar algumas conclusões que eu acho bem interessantes. Então, vou falar primeiro aqui dos resultados, depois vou falar do valuation e das conclusões. Bom, então, o Assaí é uma empresa que tem crescido muito, né, nos últimos 5 anos, assim, desde que ele era do Pão de Açúcar. Então, só para entender aí um pouco, né, o Assaí é uma rede de atacarejo. Ele fazia parte do grupo Pão de Açúcar até mais ou menos aí, abril do ano passado, quando foi feita a cisão e o Assaí passou a ser uma empresa independente com papéis na bolsa, totalmente independente do Pão de Açúcar. Uma outra coisa muito relevante que aconteceu com o Assaí no ano passado, já no final do ano passado, é que o Pão de Açúcar vendeu para o Assaí toda a rede de hipermercados Extra. Então, foram 70 lojas que eram da bandeira Extra que passaram para o Assaí. Então, quando a gente falar aqui do Assaí, a gente vai falar praticamente, a gente vai falar, óbvio, né, da performance, mas o foco hoje do Assaí é o seu plano de expansão. É isso que faz com que essa tese de investimento, na minha opinião, seja interessante. Bom, então vamos lá. Então aqui, ó, em 2021, sempre lembrando, né, o que eu comentei lá no vídeo da Natura, né, é importante, óbvio, olhar o trimestre, mas eu prefiro olhar o ano, porque você tem uma fotografia com um tempo maior, né, então você consegue pegar melhor assim, o desempenho da empresa. Então aqui, ó, em 2021, o desempenho mesmas lojas foi aqui de 4,8%, tá? Então isso é muito importante, porque esse indicador ele mostra o quanto que uma determinada loja, porque obviamente o Assaí ele comprou essas lojas do Extra, né? Ele abriu novas lojas. Então, se a gente olhar apenas para a evolução da receita, você não tem uma mesma base de comparação, né? Porque às vezes você está comparando uma empresa que num determinado momento, né, tinha X lojas e essa mesma empresa num segundo momento tem X mais Y. Então, obviamente, a receita dela vai aumentar. Mas para a gente ter uma real medida de performance, a gente quer medir o quanto que as mesmas lojas, aquelas mesmas 100 lojas, ou aquelas mesmas X lojas, venderam de um ano para o outro. Então, você pode perceber aqui que, apesar de inflação e tudo, o Assaí, nesse critério mesmas lojas, cresceu 4,8%. Esse é mais ou menos o que a gente considera no nosso valuation. Eu vou mostrar depois. Considerei aí 5% de desempenho mesmas lojas ao longo dos anos. Veja que no acumulado dos últimos 2 anos, o crescimento mesmas lojas foi de 19,5%. Então,
Em 2020 o crescimento foi bem robusto, em 2021 nem tanto, mas nos últimos 2 anos crescimento bem forte aí, de 19,5%. Isso também é interessante, né? Aumento de venda e continuidade de market share, de ganho de market share. O principal concorrente hoje do açaí é o Atacadão, que é do grupo Carrefour, e obviamente tem outros supermercados regionais. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, né, o açaí vai concorrer com Mundial, vai concorrer com Guanabara e por aí vai. É, Bom, isso aqui eu acho importante, né? O EBITDA, que é uma leitura aí da receita operacional da empresa, né? Teve um avanço de 23%, só que mais importante do que o avanço em si é o fato de ter crescido mais do que o crescimento das vendas. Então, quando o EBITDA, que vamos chamar assim, seria a receita operacional, quando ela cresce na mesma proporção do crescimento das vendas, da receita de vendas, não, assim, a empresa não ganhou eficiência. Ela apenas está transferindo da receita de vendas para a receita operacional. Mas quando a receita operacional cresce mais, significa que a empresa está ganhando eficiência, ela está cortando custos, ela está sendo mais eficiente e isso, obviamente, é muito bom. É, o açaí também ele é marcado por ter um forte caixa, né? Ou seja, é uma empresa que está entrando agora num ciclo aí de investimento por conta dessa aquisição de 70 lojas do Extra. Muito dessa expansão está sendo financiada pelo próprio caixa que a empresa gera. Então é muito bom. Isso mostra que ela não precisa se endividar tanto para expandir, né? Então isso é realmente um sinal muito bom. Vamos lá. Então aqui, ó, apesar de ter crescido 4,8% no último ano, as vendas, mesmo as lojas, no quarto trimestre de 2021, ela caiu 3%, né? Comparado ao quarto trimestre de 2021, a empresa diz que é porque no quarto trimestre de 2020 a base de comparação estava forte, ou seja, o quarto trimestre de 2020 foi muito forte, e aí a empresa não conseguiu, agora em 21, acompanhar. Eu acho que tem muito mais a ver com a questão macroeconômica que a gente está vivendo, inflação alta, o próprio relatório aqui do Açaí fala isso. Então, eu acho que houve uma deterioração da questão macro que está impactando nas vendas dos mercados, não só do açaí, mas de todos os mercados, né? Bom, aqui vamos falar da expansão. Então, como eu falei, né, houve no final do ano passado aí, houve esse acordo entre o açaí e o Pão de Açúcar para comprar 70 lojas. Obviamente, essas 70 lojas elas precisam ser remodeladas, precisam deixar de ser bandeira extra para passar para a bandeira açaí. Isso exige obras, exige adaptações. Então, tem um plano hoje que eu não vou entrar no detalhe, mas é um plano de abertura gradual dessas lojas. Em 2021, eles abriram 28 lojas, sendo 24 orgânicas, ou seja, 24 orgânicas orgânico é quando você compra. Desculpa, orgânico é quando você cresce por conta própria, né? Então, 4 conversões, ou seja, essas 4 conversões são as lojas do Extra, que foram convertidas para açaí. Então, orgânico é quando você cresce por conta própria. Então, eles abriram 24 lojas açaí, puro sangue açaí, e converteram 4, que foram essas lojas que vieram aí do Extra. Então, aqui, ó, uma forte aceleração do plano de expansão para 2022 com a abertura de 50 lojas. Então, eles estão esperando abrir 50 lojas esse ano, aqui 10 lojas orgânicas, então, de novo, 10 lojas açaí puro sangue e 40 lojas que vêm do Extra, né? Até o final do primeiro trimestre. Então, isso a gente botou também no nosso valuation, tá? Só para lembrar, valuation é o processo de avaliação da empresa, onde a gente procura chegar ao valor justo da empresa e, consequentemente, da ação.
tá? Então, e eles têm um plano muito ambicioso, né? Eles têm um plano de, até 2024, eles estarem com mais de 300 lojas em operação. Hoje são 200 e poucas, depois eu mostro. E eles têm, então, vão abrir aí essas 70 do Extra, mais algumas lojas orgânicas. Eles querem chegar a 300 em 2024 e um faturamento de 100 bilhões. Durante o processo de valuation, eu não consegui enxergar como que eles vão chegar num faturamento de 100 bilhões, né? Hoje o faturamento, deixa eu pegar uma cola aqui na planilha de valuation. Vocês veem o faturamento hoje do Açaí, no final, né, de 2021, é de 45 bi. Então é com 212 lojas. Então eu não consigo ver aqui, depois a gente entra mais no detalhe do valuation, como que em 2024 eles vão chegar a 100 bilhões. Eu, inclusive, mandei um e-mail para o pessoal de RI do Açaí e eles marcaram comigo, o Bernardo também vai participar, eles marcaram uma call agora, quinta-feira, onde eu espero pegar aí mais algumas informações e talvez até refazer, né, realimentar o valuation. Bom, então é isso. Então expansão é, a coisa mais importante nesse case no momento. Aqui uma mensagem da administração, eles acreditam que os próximos meses serão desafiadores, não tem como ser diferente, a gente sabe aí da questão que o país está vivendo, questão de estagflação, né? Ou seja, a gente não está crescendo, inflação alta, obviamente isso come a renda do trabalhador, come a renda de todo mundo, então o pessoal com menos renda gasta menos, então para quem trabalha na parte de consumo, que é o caso dos supermercados, isso é uma questão complicada. Mas eles acreditam que justamente eles falam no modelo de negócio, justamente por eles trabalharem com foco na baixa renda, e no foco também em pequenos negócios, né, tipo restaurantes, bares, eles acreditam que eles vão sair fortalecidos. O que eu acredito, porque se a renda dos brasileiros está sendo comprometida e todo mundo tem que comer, né? Essa é uma das vantagens de investir no setor de alimentos, que é um setor que ele não é cíclico, né? Ele é um setor perene, é um setor estável, por ser um serviço básico. Então, eu acredito também que vai sair fortalecido, vai haver uma migração, já existe essa migração, né, de supermercados, é, vamos dizer assim, premium, para supermercados mais baratos. Então, a pessoa, ao invés de comprar no Zona Sul, no Pão de Açúcar, vai procurar comprar no Açaí. Não vou entrar aqui muito em detalhes, mas, enfim, existe uma questão aí de créditos fiscais. Então, o Açaí ele é uma empresa como tantas outras que se beneficiam de algumas regras fiscais e isso faz com que eles paguem menos imposto de renda. Então, o imposto de renda sem nenhum tipo de crédito, sem nenhum tipo de benefício fiscal, gira aí em torno de 34%. Quando eu falo imposto de renda, é imposto de renda mais contribuição social. E o açaí hoje, historicamente, ele paga aí em volta de 18,5%, 20%, bota lá. Então aqui, de novo, a questão das vendas mesmas lojas, a gente já falou, né? Então no quarto trimestre houve uma queda aí de 3%, mas no ano avançou quase 5%. Então mostra que ele está conseguindo crescer. Só um comentário importante, né? Quando a gente fala que o crescimento foi 4,8, esse é o crescimento nominal, não é o crescimento real. A diferença de nominal para real, o nominal é o valor em si, enquanto que o real seria comparado com a inflação. Então, se o crescimento da receita foi de 4,8, mas a inflação foi de 10, obviamente o crescimento real foi de menos 5,2, né? Então, isso é importante observar.
Existe, óbvio, uma expectativa que essa inflação diminua, então o crescimento nominal, ele diminuindo a inflação, ele acaba crescendo, assim por dizer. Isso é importante também, essa venda por metro quadrado é muito importante, porque isso também vou mostrar depois no valuation. Inclusive, é uma métrica de eficiência, né? Não adianta criar lojas e mais lojas e lojas grandes se você não está tirando receita da área que você ocupa, porque a área ocupada, né, se traduz em custo. Então, você quer vender, você quer manter a sua venda por metro quadrado pelo menos constante, se possível crescente, né? Então aqui está falando que o açaí tem ganhado mercado, né? E especialmente aqui na região Nordeste e Sudeste. Essa expansão na região Nordeste é muito interessante, porque é uma região onde você tem, por exemplo, o Grupo Mateus, né, muito forte, e outras bandeiras regionais. Então, enfim, uma coisa a ser observada, né? Tem um potencial para crescimento. Aqui fala de algumas parcerias, né, de vendas online. Não vou entrar no detalhe agora, mas a empresa está investindo no online, né, não tem como ser diferente. Isso aqui é uma coisa bem interessante também. O Açaí abriu uma loja na Barra da Tijuca e eu assisti a teleconferência do Açaí, e uma coisa que eu acho muito legal eles estarem fazendo, eles estão procurando otimizar as lojas, né? Desculpa, não otimizar, customizar as lojas. Então, por exemplo, uma loja na Barra da Tijuca, que aliás era uma loja extra que foi convertida em Açaí, eles enxergam que a Barra da Tijuca é um bairro de classe A, então eles não querem uma loja que seja só voltada a baixa renda, né? Só voltada a preço. Eles também querem proporcionar uma experiência, repetindo aqui a palavra do pessoal da Açaí, eles querem focar na experiência do cliente, o que é muito legal. Eles querem que você entre no supermercado e se sinta bem, né? A gente sabe como é que é isso. Às vezes você vai comprar aqui no Rio de Janeiro, você vai no Mundial, é aquela confusão, aquele barulho, né, enfim, se você vai num supermercado mais premium, você tem uma experiência mais tranquila. Então eles estão querendo misturar os dois, né, o preço e a experiência satisfatória do cliente, para tentar, óbvio, cativar o cliente. E pelo que eles têm reportado, essa experiência tem sido bem sucedida. Bom, aí aqui entra na parte de créditos fiscais, não vou entrar nisso, porque senão o vídeo fica muito longo, mas vale a pena saber disso, que o impacto total dos créditos fiscais no lucro líquido foi de 470 milhões de reais. Isso não é desprezível. É por isso que a gente tenta olhar sempre a geração de caixa e não olhar tanto o lucro líquido, porque o lucro líquido é o que o pessoal chama de bottom line, né? Ou seja, é a última linha da demonstração de resultados. Então, créditos fiscais entram ali, né? Imposto de renda diferido entra ali, e você acaba não tendo uma medida da eficiência da empresa. É por isso que é preferível olhar a geração de caixa e ou o EBITDA. Tá? Mas, enfim, a empresa ela tem crescido muito com base na expansão. Tá? Também é legal observar que, como a empresa está crescendo, obviamente está crescendo as despesas com vendas e administrativos, mas quando você faz um comparativo dessa despesa com a receita, né, na verdade a despesa está caindo. Então isso é positivo. Por isso que no início a gente falou que o EBITDA estava crescendo, mesmo crescendo mais do que a receita, que é justamente fruto dessa diluição de custos. Tá? Bom, só para citar aqui que o Açaí também tem uma financeira, né? Quer dizer, ele tem uma participação de 18% numa financeira que é do Itaú,
Então, isso também gera caixa para a empresa. Tá, não vou entrar muito aqui em detalhe, não. Isso aqui é bacana, ó, a margem EBITDA, isso aqui é uma medida forte, né, da eficiência da empresa. Então, vê que a margem EBITDA tem se mantido aí mais ou menos constante. No quarto trimestre foi pior de 2021 foi pior do que o de 2020, mas ano a ano enfim, 2020 foi um ano bom, você vê, cresceu e se manteve aí constante de 2020 para 2021. Obviamente a receita aumentou, porque o número de lojas aumentou, mas a margem, né, aquilo que a gente falou antes, né, tem que ter a mesma base de comparação. A margem nos permite isso. Então, você veja que, mesmo num cenário macro desafiador, está mantendo aí a margem constante. Isso é importante, porque num cenário de inflação alta, o supermercado muitas vezes não consegue passar para o consumidor todos os custos inflacionários. Então, o supermercado compra mais caro né, do fornecedor e às vezes ele não consegue repassar para o cliente. E isso se traduz numa perda de margem, né? Então, se o meu custo aumenta 10% e a minha receita só aumenta 5%, porque eu não consigo passar os 10%, é óbvio que eu vou perder margem, né? Eu vou perder eficiência financeira, né? da empresa. E não é o que a gente observa hoje no açaí, né? Ele mesmo nesse ambiente de inflação alta, ele tem conseguido manter a margem constante. Ou seja, ele tem conseguido repassar os custos para o consumidor. Bom, óbvio que falar aqui um pouco do endividamento do açaí, né? Vou até dar uma adiantada aqui para mostrar. A maior parte da dívida do açaí é indexada ao CDI, tá vendo? Então essa aqui é o resumo da dívida. Então vocês veem que todas as dívidas dele são indexadas ao CDI. Como nós sabemos, o CDI, né, é o certificado de depósito interbancário, se não me falha a memória, essa é a tradução, e é uma proxy da taxa Selic, anda ali muito, né, uma do lado da outra. Então, aumentou a taxa de juros, aumentou o CDI. E a gente sabe que em 2021 a taxa de juros pulou de 2,5% para 10%. Então, não tem como, né? Imagina uma empresa que tem a sua dívida atrelada à taxa de juros, o custo da dívida, obviamente, aumenta muito. Quando a dívida aumenta 4 vezes, o custo da dívida vai aumentar 4 vezes proporcionalmente. Então, é basicamente isso que eles estão falando aqui. Aqui, ó, né, em 2021, o custo da dívida foi pressionado pela elevação do CDI, que quadruplicou no período, né? Aqui eles botam os valores por trimestre. Vamos lá, aqui em 2021 a despesa financeira líquida atingiu 438 milhões, correspondente a 1% da receita líquida. É uma melhora de 0,1 quando comparado a 2020. Isso aqui é bacana, porque você vê que mesmo o custo da dívida tendo aumentado, a despesa financeira ela praticamente se manteve constante quando comparada à receita, né? Ou seja, no valor absoluto da dívida aumenta, mas quando comparado à receita, a proporção da dívida com relação à receita se manteve constante. E isso, de novo, é aquele ganho de eficiência que a gente comentou. Bom, então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que ficar bastante atento, né? Então, é óbvio que a gente já viu aqui a dívida está bastante atrelada à taxa de juros. Então, o que acontece? Se a taxa de juros aumenta, a dívida aumenta, né? Isso é óbvio. Pior para a empresa, porque a empresa vai ter que ficar pagando juros de dívida, ao invés de pegar esse dinheiro e investir na empresa ou pagar dividendos, né? Então, para nós, investidores, o melhor dos mundos é a taxa de juros cair, né? Isso, inclusive,
o valuation mostra, né, o modelo de valuation mostra muito bem. Se você cai a taxa de juros, o preço da ação aumenta porque o valor da empresa vai aumentar. O dinheiro que ela gastaria pagando juros, ela retém dentro da empresa e faz com que a empresa passe a valer mais. Então, aqui, parte de investimentos, né, o que tem para falar é da expansão, né? Então, aqui, ó, dando continuidade ao processo de expansão, eles já inauguraram uma loja aqui em 2022, lembrando que esse relatório é referente ao quarto TRI de 2021, né? E eles estão já aí readequando nove lojas para abrir. Lembrando que esse ano a meta deles é abrir um total de 50 lojas. Dividendo, eles vão pagar os dividendos obrigatórios, mas o case de Açaí não é um case de dividendo, não é uma empresa que vai pagar dividendos, é um case de crescimento, é uma empresa que está entrando agora num ciclo de expansão muito forte. Então, assim, qual é a coisa mais básica para a gente entender do Açaí é o seguinte, hoje, né, cada ação que a gente compra, né, vamos agora entrar aqui um pouco no valuation. Então, hoje, quem compra hoje uma ação do Açaí está comprando um pedacinho de 212 lojas, né? Então, daqui a 2, 3 anos, né, essas 212 lojas vão passar para 300. Então, é como se você estivesse comprando um pedaço dessas lojas, só que essas lojas elas vão crescer aí, o número de lojas vai crescer aí mais de 30%, né? Vai crescer aí cerca de 30%. Então, assim, sem fazer muita conta, é como se você estivesse comprando algo que tudo mais constante, né, o valor patrimonial da tua cota, da tua ação, vai crescer 30%, porque o patrimônio da empresa vai crescer 30%. É óbvio que essa relação não é um para um, mas é só mais ou menos para a gente entender por que essas empresas de crescimento elas costumam dar bons resultados, né? É muito por conta desse crescimento patrimonial. O risco, óbvio, quando a empresa começa a crescer, ela pode falhar no plano dela de crescimento, né? E aí é que entra essa questão da empresa ser geradora de caixa. Porque como ela é geradora de caixa, ela não precisa se endividar tanto. Então, como ela consegue se autofinanciar, ela tem muito menos risco de falhar no seu plano de expansão. Porque o maior risco das empresas em crescimento é não conseguir arcar com a dívida que elas contratam, né? Então você imagina quantas empresas hoje estão em dificuldade porque contrataram dívidas, né? Quando a taxa de juros era 2,5, né? Esperando que a taxa de juros jamais voltasse a 2 dígitos, e agora com a taxa de juros batendo aí 12, quase 13, né? Imagina o custo dessa dívida para essas empresas. E isso pode quebrar a empresa pode ficar insolvente, né? Porque isso impacta direto no fluxo de caixa da empresa. Bom, então é isso. Já dei um panorama aí da questão da saúde financeira, dos resultados do Açaí, do plano de expansão. Não entrei muito em detalhe, enfim, quem quiser pegar aí o relatório da Açaí, dá uma lida, depois a gente pode discutir. Eu li mais, né, fui bem no detalhe ali na época que estava lendo, a gente pode trocar uma ideia. Vamos falar aqui um pouco do valuation, também não vou ficar entrando muito em detalhe, mas só para mostrar o que a gente faz aqui, por que a gente investe no Açaí. Então, lembrando de novo, né, a gente vai ter um call aí com o RI do Açaí para entender como que eles esperam chegar a 100 bilhões em 2024. Pelo nosso modelo aqui, isso aqui eu peguei da própria planilha que o Açaí disponibiliza no site deles. Coloquei aqui, né, o plano de expansão que eles explicaram no relatório. Basicamente, mantive aqui a receita por metro quadrado
vamos dizer assim, constante em moeda atual, e ajustado, um crescimento de receita por metro quadrado de 5%, tá? Que é aqueles 4,8% que foi reportado como sendo o crescimento de vendas sobre mesmas lojas. Então, isso aqui está mais ou menos em linha com a inflação esperada para os próximos anos, né? A inflação hoje está rodando aí na casa de 10, quase 11%, mas a expectativa do Banco Central, no relatório Focus, né, é que essa inflação caia aí para cerca de 6, 7% até o final do ano, e em 2022 já cai aí para 3, 4%. Se a gente acredita ou não, é o que o Banco Central reporta hoje. Então, eu coloquei aqui 5%, tá? Bom, então aqui eu também calculei o custo da dívida, né? Isso aqui é um modelo de valuation. Então, aquele mesmo cenário que foi colocado lá no relatório, eu coloquei aqui na planilha. Então, está aqui toda a dívida do Açaí. Então, se a gente levar em consideração aqui o custo do equity, né, o CAE, está gerando aí em torno de 10,3% ao ano, custo da dívida 12,3%. Então, quando a gente faz o custo ponderado, que é o WACC, né, a gente chega a um valor aqui de 10,25%. Né? Só um comentário, tá? No cálculo do WACC entra esse T aqui, que é justamente o quanto que se paga de imposto, né, de tributos. Então, aquilo que eu falei, por conta aí dos créditos fiscais que o Açaí recebe, historicamente ele tem pago algo em torno de 18%. Então, essas métricas são muito importantes, né? Óbvio que tudo isso mexe no valuation. Se começar a pagar mais imposto, né, esse valor aqui vai aumentar, vai bagunçar tudo. Se eu botar aqui 25%, peraí. Bom. Não, é na outra aqui, desculpa. Ele vai entrar aqui, ó. Então, tá vendo aqui, ó? Esse é o custo da dívida, 18%. Então, aqui, ó, 18% de imposto me dá um valor justo de ação de 21,5. Se eu aumentar agora aqui para 25, cai para 18,8. Né? Então, óbvio, porque eu vou estar pagando mais imposto, vou ter menos dinheiro retido na empresa, consequentemente, o valor da ação cai. Bom, então aqui é o custo da dívida, que foi calculado, né? Fiz o custo ponderado, aí vem aqui para o fluxo de caixa, enfim, a gente faz aqui algumas estimativas, baseado no que foi projetado, a projeção da receita está aqui. Então, como é que foi feita a projeção da receita? Basicamente, expansão. Né? Então, todo esse crescimento aqui, ele virá através da expansão das lojas, mantendo uma receita por metro quadrado mais ou menos constante, só sendo atualizada aí por esse valor aí de crescimento nominal, que seria, vamos dizer assim, aquilo que a empresa consegue repassar da inflação. Né? Se a gente tivesse num cenário, se a gente tivesse num contexto ideal, esse valor aqui deveria ser igual ao valor da inflação, né? A empresa conseguindo repassar tudo. Eu já até sei o que a empresa vai falar para dizer que vai chegar a 100 bilhões aqui, ela vai dizer que esse parâmetro de receita por metro quadrado vai aumentar porque eles vão ter ganhos de eficiência. Provavelmente é isso que eles vão falar, mas vamos ver. Mas a gente está com, então aqui no nosso valuation a gente está com um cenário mais conservador. Tá. Bom, é isso. Então, outra coisa importante do valuation é o crescimento. Então, na perpetuidade, ou seja,
A gente tem o crescimento até 2026, né, que é esse crescimento aqui, baseado na adição de novas lojas. Mas depois de 2026, quanto que o açaí vai crescer, né? De 2026 para sempre, quanto que ele vai crescer em média? Então a gente estima que ele cresça a mesma coisa que o PIB do Brasil vai crescer. Então isso aqui eu peguei do Bradesco, o Bradesco estima um crescimento aí de 1,7 do PIB, né, a partir aí de 2025. Então esse é o valor que a gente entrou aqui no valuation, tá? Bom, é isso. Então, fazendo o valuation, a gente chega num valor justo da ação de R$ 21,50, né? Esse valor justo, ele, vou mostrar aqui para vocês, é o mesmo valor que o pessoal de research da Ativa chegou, né? Então, vou aumentar aqui. Então, aqui, ó, o preço-alvo, né, ou o valor justo, que eles chegaram é 21. O nosso modelo aqui de valuation chegou a 21,50. Eu não gosto desses valores fixos, porque como a gente já viu aqui, existem várias variáveis que a gente precisa controlar. Todas essas variáveis aqui, elas são sujeitas a alterações, a variações, né? Então, a gente faz uma série de estimativas quando faz esse cálculo, né? Então, é muito difícil você cravar um resultado. E mais importante do que cravar esse resultado é a gente entender a dinâmica, os parâmetros que levam a empresa a se valorizar ou se desvalorizar. Então, vamos lá. Se houver um aumento no custo da dívida, é óbvio que o papel, né, a empresa vai se desvalorizar e a ação vai se desvalorizar. Então, hoje, né, a gente está com um custo de dívida aí de 10,25, né? Se esse custo aumentar de 21,50, a ação valeria, né, algo em torno aí de 19,5 até 20 e pouquinho. Também o que entra aqui? É o crescimento, né? Uma vez concluído o plano de expansão, a gente estimou que o açaí vai crescer em média 1,7 ao ano. Se ele crescer mais, né? Se ele crescer mais, ele vai valer mais. Se ele crescer menos, ele vai valer menos, tá? Aqui o crescimento entre 2021 e 2026. Esse é aquele valor que eu comentei lá, 5%. Então, de novo, se ele crescer mais, ele também vai valer mais, né? Então, você vê, se a gente considerar que ele vai crescer 7%, isso, de novo, tem a ver com o repasse dos preços. Então, se conseguir repassar mais, né, a ação vai subir, de 21,5 vai para 23, né? Considerando uma mesma margem EBIT, né? Que a gente tinha visto lá no relatório a margem EBITDA. Essa aqui é uma margem diferente, mas no modelo de valuation é a margem que a gente usa. Mas enfim, isso não vem ao caso. Se a margem continuar constante, ou seja, se o repasse de preços for tal que não haja perda de margem, né? E o crescimento for maior, o preço da ação sobe. Agora, se a situação começar a complicar, as pessoas tiverem uma perda de renda grande, e isso faz com que o supermercado não consiga mais repassar os custos para o consumidor, vai haver uma perda de margem. Então, né, tudo mais constante. Se a margem cai de 5,7 para 5, você vê uma diferença só de 0,7. Mas o preço da ação já vai para 17,8. Enfim, então, assim, qual é a conclusão que a gente tira, né? Parece meio óbvio, mas quando você vê isso no modelo, isso ajuda muito, né? Então, coisas que impactam muito a nossa tese de investimento. Taxa de juros, né? Aí você vai falar assim, pô, mas o juros está alto, então é hora de investir? Sim, porque o que a gente está vendo aqui é que existe uma probabilidade boa, uma probabilidade grande da empresa
da empresa se valorizar, mesmo com a taxa de juros alta. Se essa taxa de juros cai, a gente tem a gente tem um potencial de crescimento expressivo do açaí. Então, sim, eu acredito que agora é a hora de investir. Então, esse é um parâmetro importante a ficar de olho, né? Taxa de juros. Se a taxa de juros aumenta, prejudica, se ela cai, vai nos ajudar. Segundo questão a ficar de olho é inflação, óbvio, né? E o quanto que o supermercado consegue repassar o custo para o consumidor. Então, normalmente, com a inflação alta, o consumidor perde renda e o supermercado provavelmente não vai conseguir repassar os custos. Então, vai ter perda de margem. Então, a inflação tem que cair para ajudar o açaí. E, óbvio, ficar de olho no plano de expansão deles, né? A gente tem que monitorar se o açaí está conseguindo cumprir com o seu plano de expansão, que é bastante ambicioso, né? Não é fácil abrir 50 lojas em um ano. E monitorar justamente aquela métrica que a gente analisou aqui na primeira planilha, de receita por metro quadrado. Não é só abrir loja, né? Se começa a abrir um monte de loja, mas a receita por metro quadrado começa a cair, isso reflete em perda de eficiência operacional e o valor da empresa e o preço da ação vai sofrer. Então, isso para mim é o valuation tem de mais interessante. Óbvio que também é muito interessante porque conforme a gente vai monitorando essas questões, a gente vai alimentando aqui a planilha e vai fazendo outras considerações. Uma outra maneira da gente tentar estimar o preço justo de uma ação é usar os múltiplos, tá? Então aqui, ó, eu normalmente uso o múltiplo para fazer uma validação do resultado obtido pelo fluxo de caixa. Está meio lento. Mas enfim, deixa eu pular aqui para... Aqui os múltiplos. Então, se a gente compara os múltiplos do açaí com os múltiplos do Carrefour e do Grupo Mateus, eu deixei o Pão de Açúcar de fora porque ele hoje não tem mais atacarejo. Como eu falei, o atacarejo do Pão de Açúcar era o açaí, que, enfim, saiu. Mas se a gente pega a média aqui do Carrefour e do Grupo Mateus e faz um cálculo do preço da ação usando o múltiplo EV sobre EBITDA, a gente vai chegar à conclusão que o preço deveria estar aqui em torno de R$16, que é o preço hoje que o açaí está negociando hoje. O que isso quer dizer? A gente tem que lembrar o seguinte, a gente está comparando com os pares, ou seja, quando a gente compara com os pares, a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes o setor inteiro ele está deprimido, que é o caso do setor hoje de consumo. Né? O setor hoje de consumo está deprimido, você vê questão dos supermercados, as varejistas, empresas de consumo, né, que inclusive é um dos motivos que a gente está investindo, por exemplo, em Natura e aqui em Açaí, Pão de Açúcar. Essas empresas ligadas ao consumo apanharam muito por causa do aumento da taxa de juros, aumento da inflação. Então, se o setor todo está deprimido, quando eu comparo açaí com os outros, o que esse resultado me mostra é que não existe uma discrepância entre açaí e as empresas do mesmo setor. A comparação de múltiplos, com os pares, né, ela mostra às vezes que você tem uma empresa naquele setor que ficou para trás. E aí você vai analisar se existe um motivo real para justificar o fato dessa empresa estar apanhando do mercado, ou se é só uma questão do mercado mesmo. Às vezes o mercado, por uma questão que nem é tão importante, começa a penalizar uma ação do setor, o setor vai muito bem, aquela ação fica para trás,
e a tendência é que ela depois recupere. E aí você acaba comprando a ação daquela empresa que ficou para trás para pegar essa recuperação e ganhar dinheiro. Então, hoje, comparar açaí com os pares só nos faz ver que o setor todo está deprimido e que o açaí não está, vamos dizer assim, não está nem mais nem menos deprimido do que os seus pares. Agora, outra comparação interessante a fazer com os múltiplos é quando a gente compara não só com os pares, mas com os valores históricos dos múltiplos. Então, se a gente pega aqui e faz uma comparação, aí aqui eu já até coloquei o Pão de Açúcar também, porque a gente está falando do histórico, né? Então, quando a gente pega os valores de EV sobre EBITDA, EV é o valor é um enterprise value, né? Seria o valor de mercado da empresa, e o EBITDA é uma proxy aí do lucro operacional. Então, quando a gente pega aqui e compara açaí com os valores históricos, a gente vê que hoje o açaí ele tá para trás, inclusive dele próprio, né? Hoje o EV sobre EBITDA do açaí está em torno de 7, quando historicamente seria 10,6. Se a gente pegar aqui a média dos pares, né, a gente vê que o valor médio seria 10,6 e de novo ele está 7, né? Então ele está aí, você tem um desconto aí de cerca de 30%, né? E isso se reflete aqui no valor justo calculado, né? A gente calcula tanto usando a média como a mediana, mas enfim, estaria aí na casa aí de 21. Você vê que de novo marcando 21, né? Que é praticamente o mesmo valor que a gente chegou usando o fluxo de caixa descontado. Então, quando o múltiplo, né, mostra uma faixa de preço bem próxima do fluxo de caixa, isso dá uma segurança grande de que o modelo está robusto, o modelo está consistente. Então, de novo, isso também se reflete aqui no preço-alvo da ativa. Então, tanto o nosso modelo de fluxo de caixa, tanto a nossa avaliação por múltiplo, tanto o relatório da ativa aponta para uma faixa de preço aí na casa de 21 como sendo o valor justo para açaí. Tá? Então, isso é mais ou menos a conclusão que a gente chega, né? Deixa eu só ver se vai carregar aqui, meio lento hoje. Mas, enfim, então o que a gente é óbvio que quando a gente faz uma análise de sensibilidade do fluxo de caixa, né, modelo de fluxo de caixa, a gente tem uma variação enorme, né, porque foi o que eu falei, são muitas variáveis. Então, quando você começa a fazer estudos de sensibilidade, você chega a uma faixa muito, muito grande, que iria aí de 14 até 28. Já os múltiplos te dão uma faixa mais comportada, né, uma faixa mais enxuta. Mas de novo, o que a gente pode tirar dessa análise que a gente fez é que a faixa ideal, vamos dizer assim, o valor justo, estaria ali na casa de R$21. A ação hoje está valorizando, está sendo negociada a 16. Lembrando aqui, ó, que a gente já tem um ganho, né, de cerca de 17% com o açaí. Né, o nosso preço médio é em torno aí de R$13. Então, a gente já tem um ganho expressivo. E é justamente saber qual é o valor justo para, em algum momento, a gente vai ter que avaliar se a ação já valorizou muito ou se não, entendeu? A gente tem que saber, beleza, hoje a gente está nesse patamar, mas até onde essa ação pode chegar. Então, por tudo isso que a gente mostrou aí, dá para ver que a ação pode chegar ainda a 20, R$21, e não quer dizer que a gente vai vender, a gente vai ter que reavaliar. Aí a gente vai reavaliar esses parâmetros que eu comentei. A gente vai reavaliar a taxa de juros, a gente vai reavaliar o plano de expansão, se foi bem sucedido, a gente vai reavaliar a inflação.
né? Então, se os juros caem, se a inflação cai e o plano de expansão é bem sucedido, a gente pode pegar a gente pode pegar esse valuation, re, refazer ele, né, com os novos, com valores reais e chegar à conclusão que açaí pode chegar a 30, 35 e aí a gente vai mantendo o papel. Agora, se os juros aumenta, a inflação continua alta, né, e o plano de expansão não se concretiza como originalmente pensado, a gente pode chegar à conclusão que o açaí a R$ 18 já está bom, e aí a gente acaba saindo do papel, entendeu? Então é esse tipo de acompanhamento que a gente tem que fazer sempre, ok? Obrigado aí pela atenção, espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se fala. Obrigado, tchau, tchau.